Fala pessoal, assim como nós falamos no vídeo anterior, que nós falamos sobre João, o Evangelho de João e João, desconstruindo a religião judaica. Então ele desconstruiu a mente do judeu em relação ao templo, ao clero, ao culto e ao sábado. Aí eu falei que eu ia falar mais um pouco sobre o sábado, né? Então nós estamos na série Pinceladas no Evangelho de João, que são pinceladas superficiais, né? Como João estava pensando ao escrever o seu Evangelho, atingindo qual público e atingindo qual sentido. Pois bem, falando sobre o sábado hoje, o reino de Deus ele não suporta mais o sábado. Assim como Jesus disse que os odres velhos não suportam vinhos novos, porque o odre velho é a estrutura religiosa judaica. Quando Jesus veio com uma nova mensagem, como Jesus veio como o Senhor do sábado e uma nova interpretação da lei, fazendo assim um upgrade da lei, uma interpretação diferente da lei, como os fariseus faziam interpretações das leis, Jesus também fez a interpretação da lei. Quer dizer que esse odre velho, farisaico e judeu não suportou mais o vinho novo, que é o vinho do reino de Deus. Então, nós colocamos aqui, por exemplo, em Lucas 6, os discípulos colhem espigas no sábado. E no sábado, pela lei judaica, no sábado não podia colher espigas. Mas a lei de Moisés não fala que no sábado não podia colher espigas. Pobre, com fome, não podia colher espigas. Porque Deus não faria esse contrassenso, esse contraponto, que você tem que continuar passando fome porque é sábado. E isso é muito interessante de se ver, porque os judeus fizeram a periferia em volta do sábado em relação às leis. Então aqui os discípulos colhem espigas no sábado, aí os fariseus eles questionam Jesus, aí Jesus fala para eles assim, Davi comeu os pães da preposição, que já não deveria ter comido, mas ele estava com fome, era a vida dele. O negócio de Deus é a vida, não é a norma, não é a regra. E isso no Antigo Testamento, pior ainda. E aí Jesus fala, e ele comeu no sábado. Então nós temos aqui esse exemplo. Mas sábado era o pilar da religião. Era um pilar da religião. Era aquela coisa santíssima. Tão santa que os judeus resolveram fazer um monte de lei em volta do sábado. Né? Você não pode caminhar. Você só pode caminhar tantos quilômetros. Você só pode comer isso, isso, isso. Você só pode se vestir assim, assim, assim. Você só pode carregar isso. Você só pode... um monte de coisa em volta do sábado, que não era Deus, não era isso que Deus queria. O que Deus queria? Vamos para o Antigo Testamento. Ele queria a preservação do homem. Por quê? Por que a preservação do homem? Por exemplo, Êxodo 28 a 11 fala que ninguém faz nada no sábado. Por quê? É um contrassenso ao trabalho do homem, para ele desligar um pouco, para ele descansar. Como Deus trabalhou e descansou, Deus está querendo dizer, desliga um pouco. Para o trabalho, cessa. Por que cessa? Para descanso de todo mundo, descanso dos escravos, descanso dos animais, descanso da terra. Né? Por exemplo, Êxodo 23:10 fala do sábado dos anos. Né? 6 anos você vai trabalhar, 6 anos você vai semear, vai colher. No 7º ano para tudo e fica um ano parado. Para quê? Para dar descanso para a terra. E nesse ano, todo mundo parado, os pobres podiam colher a plantação que sobrou do ano passado, que começou a dar no ano seguinte, onde a terra vai descansar. Os pobres poderiam colher, porque o dono da terra não ia mais retirar aquela plantação velha e plantar de novo na terra, porque ele ia deixar a terra descansar, e os pobres teriam acesso a isso. E aí você vê que esse ano também servia para equilibrar um pouco a parte social.
porque nesse ano quem ganhava muito ia deixar de ganhar esse ano e quem não tinha nada ia colher o resto do ano passado, né? Então tinha essa situação também do equilíbrio social. Então, hoje o homem não para, né? Temos que considerar um dia de descanso, de silêncio, até mesmo de disciplina espiritual, ou até mesmo de momentos de descontração, de entretenimento, de alegria, e parar um pouco a rotina do dia a dia, né? Mas aí em cima disso você tem a criação do peso em relação ao sábado, que nós falamos que dos mandamentos e das interpretações que o fariseu ele criou em relação ao retorno do sábado, né? Por exemplo, aqui em Deuteronômio 26, 25 e Levítico 19, 9 e 10, o que está falando aqui? Está falando, aqui não fala do sábado, mas fala dos pobres, da lei dos pobres, para eles poderem colher nas plantações dos donos das terras. Então, por exemplo, os donos, a lei fala que os donos não poderiam colher o que está no chão e nem colher o que está à beirada da cerca, porque isso seria dos pobres. Então não colha dessa forma. Só que não proíbe nada do sábado. Está trazendo à tona para os judeus a igualdade social. Olha, vocês têm muitas terras, vocês têm muitos bens, mas vocês precisam deixar um pouco para os pobres, a periferia da plantação para os pobres e as coisas que caírem no meio do caminho para os pobres. Nós vamos chegar no sábado, né? Mas aqui é o seguinte, sem falar nada de sábado, Deus estava falando, não seja mesquinho, você já é rico, dê em abundância. E aí Jesus, ele vê um sábado como um descanso. Para quê? Um descanso para matar a fome, para deixar de estar faminto, para deixar de estar triste, para deixar de ser injustiçado, para deixar de ser, para ter dignidade. Porque Jesus, ele dá essa interpretação aqui, quando os discípulos colhem porque estão com fome. Então, os pobres, eles não podem se privar, e as pessoas, elas não podem se privar da sua alegria, elas não podem se privar de momentos de dignidade, de momentos onde a sua fome será saciada por causa de uma norma sábado. Isso não pode acontecer por causa de norma. Não é sábado descanso para a mente e para o corpo, mas vamos lá. Deus não se alegra com o sábado e com a norma e com a lei do sábado descanso mais do que com a vida. Ele se alegra mais em saciar a fome do que com o sábado, com a cura. Ele se alegra mais com a cura do que com o sábado. Ele se alegra mais com a alegria de alguém do que com o sábado. Ele se alegra mais com alguém socorrendo um animal no buraco, como diz a palavra, do que com o sábado. Então, por exemplo, a lei, né, que quando Davi pegou os pães da preposição, a lei era Levítico 24, 9, que eram pães santos. E Davi foi lá e pegou para comer, por quê? Por causa da vida, porque ele ia morrer. Então, para Deus se quebra a lei. E para Jesus também se quebra a lei. Porque a vida é maior que a lei. Sempre foi assim. E aí Jesus vem e fala, eu sou o pão da vida. Ele é o pão da vida para saciar as pessoas, para saciar os tristes, os oprimidos, independente se vai ter que quebrar a norma, se vai ter que quebrar a lei. Porque a vida é maior do que a lei. Sempre foi assim. Para Davi era assim, eu sei que isso é santo, mas eu vou morrer. Então, na cabeça dele, já que eu vou morrer fulminado porque eu como, eu vou morrer de fome, então eu vou comer. E era sábado, e era um pão que ele não podia comer. Então, se você estiver em apuros, não importa se é sábado, não importa se existe regra, o que importa é a vida. E Jesus é o pão vivo para o necessitado, né? A lei manda o pobre comer e colher em qualquer dia. Quem colocou empecilho
pro pobre se alimentar, esse desenho aqui é da graça e eu não posso tirar daqui, porque senão eu vou arrumar um problema depois. Quem criou esse empecilho para o pobre se alimentar no sábado foram os fariseus. E uma coisa, vamos lá, 2 situações agora. Quando Jesus cura um paralítico no sábado, eu falei no vídeo passado, os fariseus eles ficaram indignados porque Jesus curou um paralítico sábado. E é um paradoxo muito grande, porque você vê o cara paralítico a vida inteira, de repente andando. Cara, é um milagre. Só que a religião estava tão assim dentro do coração do judeu que ele não viu o milagre, ele viu a quebra do sábado. É o que Jesus estava querendo ensinar. Olha, gente, a vida é mais importante do que isso. Quando o homem com a mão ressecada está diante de Jesus e dos fariseus, os fariseus ficavam esperando se Jesus ia curar o homem com a mão ressecada no sábado. Por quê? Porque para quem cumpre normas, se for para quebrar a norma, o homem continua ressecado. Para quem cumpre normas religiosas, se caso tiver que quebrar as normas, o homem continua ressecado, com a mão ressecada, com o coração ressecado. Para quem cumpre normas, se for para quebrar a norma, você priva as pessoas de alegria. Para quem cumpre normas, para quem cumpre leis, para quebrar leis, você priva as pessoas de dignidade, de saciar sua fome. Você priva os jovens da sua liberdade, você priva os idosos do seu amor entre família, se for sábado, se tiver lei, se você for num jantar de família, que ali existem pessoas que não são tão boas, mas então você não pode participar porque são do mundo, não são do seu meio religioso. Você priva com normas e com leis, você priva as pessoas de se alegrar com você. Você resseca a humanidade. Com a lei, você resseca a alegria da humanidade. Acontece isso. Jesus é o Senhor do sábado. Então, se você estiver em Jesus, você está no sábado. Você está nele, você está no sábado, você cumpre o sábado sempre. Você tem também a folga humana, claro. A lei do sábado não era de importância religiosa e consagração somente na época do Antigo Testamento. Era também um stop, né? Para, descansa, põe a cabeça no lugar, reflita, né? Mas sábado tinha virado um peso, uma prisão tão grande que anulava o bem. Toda prisão no sentido do sábado, no sentido do não pode fazer, não pode fazer, não pode fazer, sábado, uma lista, ó, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso tudo anula a vida. Ah, irmão, mas e quando se fala de pecado? Não precisa fazer lista de pecado. Todo mundo já sabe. No Antigo Testamento precisava, era um povo que estava começando, era um povo sanguinário, era um povo adúltero, era um povo perdido, era um povo que precisava dos 10 mandamentos. Hoje os 10 mandamentos estão nas leis humanas. E o sábado Jesus cumpriu, Jesus nos trouxe o sábado como a vida dele. Então, não dá pra gente viver assim, né? E eu não estou falando do sábado em si, né? Porque, por exemplo, quando eu trabalhava numa empresa, um jovem foi fazer entrevista e ele não passou na entrevista somente porque ele falou que não ia trabalhar sábado, sendo que ele podia fazer a consagração dele de sábado no domingo, se ele quisesse. Eu já não sou a favor disso, porque você pode ter disciplinas espirituais onde você fica em silêncio, onde você fica em comunhão com Deus, mas não precisa ser sábado, não precisa ser o dia inteiro. Não precisa perder emprego por causa disso. Mas o pior de tudo, eu acho que não é literalmente o sábado. O pior de tudo é você trazer para uma igreja, para a vida das pessoas, essa lista onde não pode fazer no sábado. Porque o pecado a gente já sabe o que é. Mas as coisas que estão fora de pauta já, as coisas tolas, as coisas mesquinhas, as coisas pequenas,
não pode, não pode, não pode. Aí você deixa a pessoa ressecada por dentro, ela acha que aquilo é palavra de Deus. Eu vou falar para vocês, não é palavra de Deus, não é, porque Deus zela pela vida, Deus zela pela satisfação humana, Deus zela pela alegria humana, mais do que com uma norma e com uma lei, muito mais. Então, gente, para com isso, libera a galera. Então, tá aí o sábado, como prometemos, né, depois de ter falado sobre o templo, sacerdote, né, o clero, o culto, e agora o sábado, João desconstruindo o sábado aqui, pinceladas no Evangelho de João.